Queridos, eu quero ler com vocês hoje o texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Capítulo 20 de Atos, versículo 1 até o versículo 4. Texto bem curto. E eu quero falar hoje sobre encorajamento. A gente vive um tempo... tem um texto de uma jornalista brilhante, que é a Eliane Brum. Eu acho aquela mulher sensacional. E ela escreveu um texto, já é um pouco antigo esse texto. Acho que inclusive é de antes da pandemia. Em que ela diz assim que nós estamos cansados e correndo. Cansados e correndo. Como se fosse possível viver assim, cansado e correndo ao mesmo tempo. Humanamente falando, é impossível. Porque o corpo ele entra em colapso. E tem muita gente que está colapsando. Quando a gente fala do aumento dos índices de depressão, de ansiedade, isso é indício de um colapso biológico. A gente está entrando em colapso porque a gente vive um ritmo de vida que é adoecedor. A gente está cansado e correndo. E é natural que a gente se sinta desanimado, é natural que a gente se sinta cansado, é natural que a gente se sinta esgotado, sem perspectiva, sem esperança. Ainda mais vivendo um contexto que a gente está vivendo como país. Toda essa situação econômica, política, social, isso vai minando as energias da gente. A gente se sente cansado de trabalhar, de fazer as coisas, de sair de casa, cansado de ter que resolver problema, cansado de ir para a igreja, cansado de religião. Eu também me canso. Então eu percebo que em momentos como esse a gente precisa de ânimo, a gente precisa de encorajamento. E todo mundo precisa. A gente precisa de encorajamento. Mas como comunidade de fé, a gente também precisa encorajar uns aos outros. Olhar para quem está do lado, estender a mão e dizer, você não está sozinho não. Você não está sozinha não. Vamos junto. Aguenta aí, porque a gente não pode baixar a guarda, a gente não pode desanimar. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Atos capítulo 20, versos de 1 a 4. Lucas, o autor, o escritor de Atos, ele narra, principalmente a trajetória do apóstolo Paulo. E aqui ele está falando de uma situação que eu vou explicar daqui a pouquinho, porque ele começa dizendo assim, com a situação normalizada, então tem uma situação que aconteceu antes, que depois eu explico. E eu estou lendo a mensagem, tá? Com a situação normalizada, Paulo reuniu os discípulos e os incentivou a ficar firmes naquela boa obra em Éfeso. Então Paulo estava na sua terceira viagem missionária, estava em Éfeso, uma cidade muito importante da região da Ásia, hoje seria ali a região da Turquia. Paulo está lá, ele vive uma situação difícil, mas ele está incentivando, ele está fortalecendo, encorajando os cristãos da igreja de Éfeso a ficarem firmes na obra. Despedindo-se deles, ele foi para a Macedônia. Viajou pelo país, indo de uma reunião para outra, sempre encorajando, sempre animando e despertando nos irmãos e nas irmãs uma nova esperança, diz o texto. Depois, ele foi para a Grécia e ficou 3 meses ali. Quando estava para embarcar para a Síria, os judeus armaram um complô contra ele. Queriam matá-lo. Assim, Paulo decidiu ir por terra pela Macedônia e os despistou. Então Paulo escapou daquela armadilha. Seus companheiros de viagem eram, aí tem uma lista aqui, Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, ambos tessalonicenses, eram de Tessalônica, Gaio de Derbe, não é o cigarro antigo, para quem é mais velho, é uma cidade chamada Derbe, Timóteo, os 2 discípulos da Ásia Ocidental, que eram Tíquico e Trófimo. Até aqui só. Alguém já disse que pastor só serve para batizar, casar e enterrar pessoas. É óbvio que isso é uma brincadeira. O pastor também apresenta criança, né, Will? O pastor faz muita coisa. É claro que é uma brincadeira.
Eu acredito que uma das principais tarefas de um pastor, dentre muitas tarefas que a gente tem, uma das principais tarefas de um pastor, de uma pastora, é encorajar as pessoas, sabe? É gerar ânimo nas pessoas, ajudar as pessoas a enfrentar as dificuldades da vida, os desafios do viver, sem desanimar. Mas não é uma tarefa simples, porque a gente vive um tempo onde se multiplicam, né, os coaches e os palestrantes de autoajuda. Então a gente vive um drama, e a gente conversa muito, eu, a Vivian, o Will, a gente fica conversando. Ontem a gente estava falando sobre isso. Qual é a linha, né, o Anderson também, qual é a linha que divide, né, a pregação da palavra de Deus, o anúncio do Evangelho de Jesus e discurso de autoajuda? Como é que a gente consegue diferenciar uma coisa de outra? É difícil. É difícil. Porque o Evangelho não é autoajuda, o Evangelho não é uma palestra de neurolinguística, o Evangelho é uma mensagem de vida e de esperança. Paulo vai dizer, o Evangelho não é conversa fiada, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, começando pelo judeu, mas de qualquer pessoa, começando pelo judeu, porque Jesus era judeu, só por esse detalhe. Então, mas a tarefa de um pastor, de uma pastora, é fazer isso, é encorajar. O que é encorajar? Encorajar deriva da mesma palavra, da palavra coragem, que por sua vez, da mesma raiz, uma palavra latina, cordis, que deu origem à palavra coração. Então, encorajar é gerar ânimo no coração, é dar força e energia ao coração de alguém para o enfrentamento da vida. E encorajar não é transferir coragem. Encorajar não é alguém pegar uma dose de coragem sua e dar para outra pessoa. Não é possível, não dá para fazer isso. Coragem é algo intransferível, eu não tenho como transferir coragem para outra pessoa. Eu não tenho como passar de mim para você e vice-versa. A coragem, ela tem que nascer dentro de cada um de nós. Então, encorajar uma pessoa é despertar nela a coragem que já existe dentro dela, que existe dentro de todos nós. Só que na maioria das vezes a gente não percebe, a gente não sabe, a gente não sente, porque nem sempre ela se manifesta. E como eu disse no início, todo mundo precisa de encorajamento. A gente precisa de encorajamento para tudo na vida. Ainda mais vivendo num país como o nosso, que é difícil. Veja, você precisa de coragem para sair de casa todo dia de manhã, porque a gente vive numa cidade extremamente violenta. A gente precisa de ânimo para enfrentar o transporte público precário, lotado, caro, desconfortável, não é? A gente cansa mais no transporte público do que trabalhando. A gente precisa de disposição para encarar um congestionamento monstruoso todos os dias. Aí chega um feriado como esse, né? A gente fala assim, eu vou relaxar. Como é que a gente relaxa? Vai para a praia. Aí você pega o teu carro, quando você chega ali na Imigrantes, no pedágio da Imigrantes, o trânsito está antes do pedágio. Já teve essa experiência de pegar o trânsito antes do pedágio da Imigrantes? Aí você olha... Você fala, pior que não dá para manobrar o carro e voltar. Não tem como. Aí você passa pelo pedágio da Imigrantes, que a gente passou ontem, 30 paus o pedágio. Cara, como é que você vive? A gente precisa de determinação para trabalhar, ganhando pouco, com um monte de conta para pagar. A gente precisa de firmeza para lidar com um monte de desafio na vida. Encorajar pessoas é o que Paulo mais fazia. Ele estava em Éfeso, como eu disse, anunciando o Evangelho. E aí aconteceu uma situação, por isso que Lucas vai dizer que depois que a situação normalizou, Paulo conversou, reuniu a igreja, falou, não desanimem não, fiquem firmes, continuem nessa obra. O que aconteceu? Éfeso, uma cidade muito grande naquela época,
e tinha um templo dedicado a uma deusa, Ártemis. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então Éfeso era uma cidade extremamente religiosa. Tinha um trânsito religioso muito grande. E havia um sujeito chamado Demétrio, que era artesão, fabricante de imagens religiosas, e ele era chefe dos artesãos da cidade. Quando Paulo começa a anunciar o evangelho, Demétrio fica muito preocupado e diz: esse cara vai acabar com o negócio da gente, com essa história de que existe um Deus, que você não precisa sacrificar para ele, que você não precisa ter imagem, vai ter um problema grave. Aí Demétrio, ele influenciou os artesãos, ele criou um tumulto na cidade inteira, foi um furdunço, como a gente costuma dizer. A multidão saiu pela rua, ninguém entendia, ninguém sabia. Tinha gente que, é igual acontece até hoje em dia. O pessoal vê um tumulto, está lá no meio, por que a gente está aqui? Não sei, mas vamos embora, vamos tocar o terror. E aí quiseram matar Paulo, quiseram matar todos esses amigos de Paulo que Lucas descreve aqui o nome. Foi uma confusão terrível. Paulo e os seus amigos só não morreram por causa de um homem que teve assim uma presença de espírito muito grande. Você encontra isso no capítulo anterior. No final do capítulo 19, você pode ler lá que você vai compreender tudo o que aconteceu. Então, o escrivão da cidade, um cara muito habilidoso, conseguiu acalmar e mandar o pessoal para casa. Então, depois de tudo isso, Paulo falou: é melhor eu sair daqui de Éfeso, ir para Macedônia, senão vou ter problema aqui. Só que antes de sair, Paulo, ele encoraja os irmãos que estavam em Éfeso, apesar de toda a dificuldade, ele diz: continuem firmes. Depois ele vai para Macedônia, e na Macedônia ele faz a mesma coisa, ele continua encorajando. Depois ele vai para a Grécia, lá os judeus criam uma armadilha contra ele, ele escapa, e ele continua animado e animando as pessoas. Eu acho isso extraordinário na vida do apóstolo Paulo. Onde ele ia pregando o evangelho, encontrando os irmãos e levando ânimo, encorajamento para todos eles. Então Paulo entendia que encorajar pessoas era parte importante da sua missão como apóstolo. Um dos meus objetivos como pastor é esse, meus irmãos, animar você para que você não se paralise diante dos desafios da vida. Para que quando a vida lhe agredir, e a vida agride a gente de diversas maneiras, para que você não desanime, para que você não perca o ânimo, não perca a esperança de viver. E mais, a minha pretensão vai além disso. Eu desejo muito criar entre nós aqui um espaço, um ambiente gerador de energia boa, de ânimo, onde a gente estimula uns aos outros e a gente também é estimulado o tempo todo a viver sem acanhamento. E como é que a gente pode fazer isso? Eu quero refletir sobre isso brevemente com você. Então, primeiro, comece não empurrando o outro para baixo. É uma boa maneira de começar. Você quer animar alguém? Então começa fazendo isso. Não empurra ninguém para baixo. Como é que a gente empurra o outro para baixo? É quando a gente reforça ideias, valores negativos, que talvez já estejam ali no coração, sabe? Mas que ainda não ganharam força paralisante. É quando a pessoa está na dúvida: eu vou, não vou, faço, não faço, e se der tudo errado? E se eu quebrar a cara? Mas essa dúvida, essa negatividade ainda não paralisou a pessoa. Só que se você reforçar essa negatividade, vai paralisar. Vai. Quer ver? Quando a pessoa diz assim, é claro que a gente precisa ter bom senso, né? Observar bem a situação, percebe que é uma barca furada, por que você vai entrar nela? Óbvio que não estou me referindo a isso. Estou falando de coisas comuns da vida que, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de ânimo para tomar uma decisão. Então a pessoa diz assim: olha, eu estou pensando seriamente se eu caso, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, sabe? Eu estou em dúvida, não sei se é o momento, né? Aí geralmente nós, homens, ou uma parcela, né, da machaiada, chega e fala assim: cara, faz isso não. Casamento, meu amigo, casamento é o fim
da alegria, né? Casamento é igual, como é que é? Igual a paulista. Começa no paraíso, termina na consolação. Essas piadinhas, sabe? Ih, não faz isso não. Ou quando a amiga diz assim, ai amiga, eu comecei um regime, mas estou com uma dificuldade imensa para manter o regime, sabe? Aí você diz assim, ih minha filha, deixa eu te dar uma notícia. De cada 10 pessoas que começam um regime, 9 para. Isso aí não vai dar certo não. Sabe? Ou outro diz assim, cara, eu estou com 50 anos de idade, estou pensando em fazer um curso de inglês. O que você acha? Inglês, cara, 50 anos de idade. Vai estudar inglês para quê? Sabe esse tipo de coisa? Então para de fazer isso. Você quer encorajar alguém? Então começa não botando o outro para baixo. Claro, se você percebe que é uma situação, né, delicada, o sujeito conheceu uma moça e vice-versa, sei lá, 3 meses, vou casar. Achei o amor da minha vida, vai devagar com esse negócio aí, pode ser que dê errado, e pode mesmo, a chance é grande. Mas não estou falando de situações como essa, estou falando de outras situações, que às vezes o nosso pessimismo, a nossa negatividade, a gente projeta no outro e diz, isso aí não vai dar certo não, cara, deixa isso para lá. E a gente parece que vive um tempo assim, de muita gente desencorajada, de gente desanimada para tudo, de gente que não quer projetar a vida, de gente que olha para a vida e diz, cara, a vida está tão difícil, sei lá, eu não vou ter filho agora. A gente respeita quem toma decisão assim. Mas eu acho tão bonito, né? Olhar para a Raíssa, o Daniel, sonhando. Dizer, puxa, a gente vai ter um filho, cara, que legal. Assusta, né? Nesse mundo que a gente vive, é assustador você botar uma criança no mundo. Eu entendo isso. Tenho 2 filhos, sei como é. Mas é bonito, é sinal, como o Will falou, a criança é símbolo de esperança. Nem tudo está perdido. Olha o Thomas ali, olha a Catarina lá. Nem tudo está perdido. A gente ainda pode sonhar, então não coloca o outro para baixo. Você quer encorajar alguém? Então não seja negativista, sabe? Se você não tiver algo bom para dizer, então não diga nada. Guarda para você, não coloque o outro para baixo, não reforce aspectos negativos e não fortaleça impressões que são ruins. Segundo, não classifique derrota como fracasso, que uma coisa não é sinônimo da outra. Então você quer ser um encorajador, uma encorajadora? Não generalize, não classifique qualquer derrota como fracasso. Ser derrotado numa situação pontual não significa ter que carregar o estigma de fracassado, de fracassada. Então jamais diga para uma pessoa que errou, para uma pessoa que falhou no casamento, por exemplo, ou que não conseguiu alcançar um determinado objetivo, ou que quebrou, que faliu, que ele ou ela é um fracassado, uma fracassada. Nunca diga a uma pessoa que ela não presta, sabe? Que ela é uma pessoa desastrada. Porque não é só o sucesso que sobe para a cabeça. O fracasso também sobe. E pode destruir a vida de uma pessoa. Veja só, se você tiver um filho, uma filha, e você repetir, eu já vi isso acontecer muito. Você repete para o seu filho, para a sua filha, que ele ou ela é um fracassado, que ela não presta para nada, é bastante provável que em algum momento essa pessoa, o filho, a filha, passe a enxergar a si mesma desse modo. A chance é muito grande. O pessoal vai chamar por aí de maldição, palavra de maldição. Não, não é isso. É porque a gente introjeta isso na vida e a gente leva para a vida. Ou você ouve isso da pessoa que você mais ama, da pessoa mais próxima de você, que você não vale nada, a tendência é você começar a acreditar nisso. Só que um único ato, uma única circunstância, um evento isolado da vida, que foi negativo, que foi de derrota, não são definidores do valor de uma pessoa. Não é porque você teve uma experiência ruim, não importa se foram 10 vezes, não tem problema. Isso não define quem você é. Não há uma só pessoa nesse mundo que não tenha sido derrotado na vida em alguma circunstância. Não há. Não há ninguém cujos planos tenham dado 100% certo na vida. Não tem. A história prova isso.
grande presidente norte-americano, Abraham Lincoln, não é? Até os 36 anos de idade, Abraham Lincoln já havia sido rebaixado de capitão a soldado raso. Você sabe o que é isso? Você é capitão, aí depois você é rebaixado para soldado raso. Ele já tinha falido 2 vezes, perdeu a casa 2 vezes, e só se elegeu presidente nos Estados Unidos depois de perder 5 eleições. A gente costuma olhar para uma pessoa assim e dizer, cara, já era. Sua carreira política fracassou, desiste. Albert Einstein, sabe? O famoso físico alemão. Consta na sua biografia que ele só começou a ler depois dos 7 anos de idade. A gente olha para Einstein e fala, o cara é um gênio, né? Eu sei que hoje em dia é comum criança ler a partir dessa idade, ok. Mas ele só falou depois dos 4 anos de idade que ele começou a falar. Os seus pais e os seus professores na escola, quando ele era pequeno ainda, achavam que ele tinha alguma limitação mental. Cara, é louco isso, não é? Chegou a ser expulso da escola, foi rejeitado na Escola Politécnica de Zurique, na Suíça. E quem é Albert Einstein, cara? Grande nome da física mundial. Michael Jordan, o Pelé do basquete, até hoje o maior jogador da NBA, foi cortado do time de basquete da escola quando era garoto. Olha só, a esperança para você que é um perna de pau, assim como eu, e que nunca aprendeu a jogar bola. Não desanima. Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, reprovou a 6ª série, era um dos caras mais odiados do parlamento britânico no início da sua carreira. Depois se tornou o mais brilhante primeiro-ministro. Foi fundamental para a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E ele, na sua biografia, ele disse o seguinte: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Olha isso. E Thomas Edison, finalmente, inventor, né, estadunidense, segundo um dos seus professores na infância, Thomas Edison era muito burro para aprender. Cara, antes de inventar a lâmpada, né, ele inventou outras coisas importantes, mas a lâmpada foi a maior invenção de Thomas Edison, pelo menos para nós. Mas antes de inventar a lâmpada, ele acumulou milhares de tentativas que não deram certo. Milhares. E ele diz assim: eu não falhei 10.000 vezes. Eu não falhei. Eu fui bem sucedido porque eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Você quer mais entusiasmo que isso? Então, encorajar alguém é dar a essa pessoa a oportunidade de tentar de novo. É dar também a oportunidade de mudar. A oportunidade de se arrepender, de corrigir rota de vida. Entendeu? É isso. Tentar de novo é um direito sagrado que nenhum ser humano pode renunciar. É o direito de tentar novamente. Não deu certo na primeira, na segunda, na terceira, na quinta, na 18ª, na 59ª, na 328ª, não importa. Continua tentando. Recomece. Tenta outra vez. Um fracasso pontual não vai definir a tua vida. Então não desanima não. Porque essa é a grande diferença entre o diabo e o Espírito Santo, sabia? Porque tanto o Espírito Santo quanto o diabo, que é acusador, mostra para a gente o pecado na vida da gente. Dizer, ó, você pecou aí. Você fez coisa que não devia. A diferença é que o Espírito Santo ele é específico. Ele chega até você e diz: Daniel, ontem você pisou muito na bola. Você tratou mal uma pessoa. Você foi muito mal, cara. Você errou e errou rude. Errou rude. O diabo, ele faz de um outro jeito. Ele chega em mim e diz: você é um safado, né, Daniel? Canalha. Você é um miserável, lixo de ser humano. Olha o que você fez. Você é isso. Percebe a diferença?
O Espírito Santo nos encoraja, ele revela o que está errado para você mudar. E encoraja a gente a mudar. Só que o diabo não, o diabo já joga na cara de você, não tem jeito, você é um desgraçado mesmo. Ai, desiste de vez. É isso. Terceiro, valorize aquilo que o outro tem para te oferecer, mesmo que pareça pouco para você. Dê valor àquilo que a pessoa faz. O menor gesto, não importa. Valorize. Valorize. Você quer ser uma pessoa encorajadora? Valorize o que o outro oferece, aquilo que o outro faz. Imagine a seguinte situação. Menino com 6 anos de idade, chega da escola em casa todo empolgado, corre para o pai e mostra para o pai um desenho que ele fez para a mamãe. 6 anos. Como que é esse desenho? A gente já sabe como é. Aí o pai pega o desenho, olha, vira e diz: mas que desenho mal feito, hein, menino? Olha aqui, tudo fora de perspectiva, fora de escala, garoto. Isso aqui tá uma porcaria. Você diria que esse pai encorajou o filho? Claro que não. Por quê? Porque ele não soube valorizar o pouco que o filho foi capaz de fazer. Então, se isso foi o melhor que eu pude fazer, que o outro pôde fazer, se foi feito com todo o coração, com carinho, com empenho, mesmo sendo pouco, merece, deve ser celebrado, deve ser valorizado, não pela excelência. Seu filho de 6 anos não é um Van Gogh, a grande maioria não, de vez em quando surgem uns fenômenos, né? Mas não é um Van Gogh, não é um Michelangelo, mas é pela iniciativa, é pela atitude de ter feito, e ter feito o melhor que pôde fazer. Por que isso é importante? Porque Deus age assim com a gente. É assim que Deus faz conosco. Deus olha para mim, para você. Se Deus for procurar ali simetria, padrão, alta eficiência, alta performance, qualidade, Ele não vai encontrar. Então Deus aceita o melhor de nós, mesmo que o nosso melhor seja pouco, Ele aceita. Deus não vai me comparar com o apóstolo Paulo, Deus não vai me comparar, sei lá, com João, com Martin Luther King, com Madre Teresa de Calcutá, não. Deus vai celebrar quem eu sou e o que eu sou capaz de oferecer, é isso, é isso. O nosso problema talvez seja o fato de que nós nunca estamos contentes com a gente mesmo. Esse acho que é o nosso problema. Tudo bem, eu acho que a gente não deve se conformar, estacionar na vida e dizer: tá bom, já cheguei num nível de excelência que, pelo amor de Deus, já está bom demais. Não, mas eu tenho a impressão de que, na verdade, a gente está sempre insatisfeito, sabe? Em todos os sentidos, esteticamente falando, a gente tem que se enquadrar dentro de um padrão de beleza que é exigido pelo mercado da moda, do cosmético e de tudo mais. Nada contra, viu, Ed? Continua trabalhando, irmão, vendendo os produtos lá, de boa. Mas a gente não precisa virar escravo disso, pelo amor de Deus. Não, eu sou muito, puxa vida, sempre tem alguém mais inteligente. Sempre vai ter alguém mais inteligente. Sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém com mais dinheiro, sempre vai ter alguém mais alto, sempre vai ter alguém com a pele mais bonita, com o olho mais bonito, sempre. E qual que é o problema? A gente vive de comparação. A gente vive num tempo de rede social, de Instagram, de Facebook e outras coisas mais. E a gente vive se comparando. Isso destrói a nossa autoestima. Então não viva, não sofra com isso, pelo amor de Deus. Porque encorajar pessoas é respeitar, é valorizar, é celebrar aquilo que o outro faz, aquilo que o outro é. Se aquilo é feito com integridade, com amor, com paixão, celebre, valorize. É importante. Quarto, compreenda que o valor de uma pessoa não está na sua utilidade. Irmãos, isso aqui é fundamental e é delicado mexer nisso aqui. Encorajar é livrar a pessoa do imperativo de ter de ser útil. E é difícil falar isso, porque isso é tão natural no mundo que a gente vive num mundo que é extremamente utilitário.
Tudo tem que ter uma utilidade. A gente é muito pragmático. Tudo tem que funcionar. E tem que funcionar muito bem. E tem que ter um propósito. E tem que ter um sentido. Mas encorajar e mostrar que ser querido, ser amado, ser amada, não depende da nossa performance, não depende do nosso desempenho, não depende da nossa utilidade, da nossa funcionalidade. Viver em função do desempenho, da utilidade, é muito cansativo e mais, é perigosíssimo. Porque às vezes a gente acha que a pessoa gosta da gente, quando na verdade ela gosta da nossa utilidade, daquilo que a gente pode fazer por ela. Talvez você já tenha percebido isso. Você tem um amigo, uma pessoa que está ali sempre gravitando ao seu redor, enquanto você está bem de grana. É muito comum a gente ver isso no mundo artístico, né? A galera dizendo, putz, quando eu tinha dinheiro, brotava gente do meu lado ali. Depois que eu passei um aperto aí, sumiu. A galera, ó, deu linha. E aí? O padre Fábio de Mello que diz uma coisa interessante, ele diz assim, feliz é aquele e aquela que tem, ao final da vida, a graça de ser olhado nos olhos e ouvir a frase que diz, parece que é uma porrada, mas não, presta atenção, você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você. Parece que é uma coisa meio estranha, mas é verdade. Um dia todos nós seremos inúteis. Todos nós. Credo, pastor. Credo nada, é verdade. Se Deus quiser a vida ajudar e o Daniel contribuir, eu quero chegar até os 100 anos de vida. É difícil. Mas se eu conseguir, muito antes disso, eu já terei me tornado inútil. Veja, sendo bem franco, do ponto de vista econômico, social, a gente se torna inútil. Não estou falando das relações, estou falando da questão afetiva, não estou me tratando disso. Vocês estão compreendendo, né? Porque veja, qual que é a utilidade nessa perspectiva, por favor, tá? Não, a Ruth vai me espancar ali quando eu sair, vai dizer, Daniel, você me chamou de velha de novo. Não é não, viu, Rutinha? Mas qual é a utilidade de um velhinho aposentado que passa as manhãs sentado num banquinho da praça? De acordo com a sociedade capitalista liberal que a gente vive, nenhuma utilidade. Essa que é a verdade, nenhuma. Mas veja, segundo o Evangelho de Jesus, ainda assim, eu posso olhar para a vida com otimismo, porque eu sei que o meu valor como pessoa, como ser humano, como gente, não depende da minha performance, não depende da minha utilidade, entende? Não depende. Eu não preciso mostrar serviço para ser amado, para ser amada. O amor de Deus por mim é um amor testado e aprovado. Deus me valoriza por quem eu sou, não pelo que eu faço. Só que a gente não entende isso. E aí a gente vive em crise de espiritualidade. Porque veja, qual que é a minha utilidade para Deus? Vamos ser sinceros. Ou como diz o salmista, o que tenho eu para oferecer a Ele? Nada. Deus me ama de graça. E isso já me basta, vai dizer Paulo. É a graça dele que me basta. Sabe, eu não preciso ficar ansioso. Isso também não é salvo-conduto, meu querido, minha querida, para você dizer, então eu posso relaxar na vida. O pastor disse que não é pelo que eu faço, nem pelo que eu deixo de fazer. Eu sou amado por quem eu sou. Então, pastor, aquele compromisso que eu tinha feito contigo, de ajudar uma situação assim na igreja, esquece, tá? Porque Deus me ama na boa, de boa. Eu digo, vai nessa, bonitão. Vai nessa, bonitona. Você vai perder uma oportunidade maravilhosa, cara, de fazer parte de uma coisa bonita, de construir algo que é significativo na vida das pessoas. Mas é verdade, Deus vai continuar te amando. Isso é fato. Não vai deixar de te amar. Então, quando nós nos tornarmos inúteis, é aí que a gente vai saber de fato quem que nos ama, quem que ama a gente. Quando as pessoas que nos cercam se tornarem inúteis,
o nosso amor por ela será posto à prova. Aí é que a gente vai ver de fato se a gente ama ou não. Porque só o amor nos dá condições de valorizar o outro até o fim, sem que ele nos ofereça absolutamente nada. Só. O seu valor, o seu verdadeiro significado, então, meu querido, minha querida, não está estabelecido pela sua utilidade, pelo que você oferece, pelo que você realiza. Então, viva sem peso. Seja feliz. Seja feliz. Porque você é amada, você é querida por Deus, por algumas pessoas, não é por todo mundo, a gente precisa afirmar isso com verdade. E isso não tem nada a ver com utilidade, com desempenho. É simplesmente por quem você é. Tem mais coisa aqui. Todo mundo precisa de encorajamento. Por quê? Porque o mal, ele é persistente. Ele é teimoso. Eu já falei não sei quantas vezes aqui sobre a lei da entropia. Vocês se lembram? Quem lembra? O que é a lei da entropia? Alguém se habilita? Todo sistema, quando abandonado a si mesmo, tende a se desorganizar, a se degenerar. Isso é uma lei da física, líquida e certa. Exemplo básico, que eu sempre cito. Se você viajar por 6 meses e deixar a sua casa trancada, quando você voltar, a sua casa estará igual, estará melhor ou estará pior do que você a deixou? Óbvio, pior, por causa da lei da entropia. Aquela toalha molhada que você deixou jogada em cima da cama, aquela cueca que você largou lá no chão, aquele sapato que você deixou sujo, estarão podres. Podres, por causa da lei da entropia. Na vida da gente acontece a mesma coisa. Quer fazer um teste? Se você for casado, casada, não recomendo. Mas se quiser fazer o teste, pare de escovar os dentes, pare de tomar banho e veja o que vai acontecer com o seu corpo. Vai começar a se deteriorar. O mal é como a lei da entropia. Acontece sem que a gente faça absolutamente nada. Nada. Para o mal prosperar, basta que você cruze os braços. Se a gente não fizer nada, o mal toma conta. Toma conta. O bem para acontecer precisa do nosso empenho, precisa da nossa dedicação, precisa do nosso esforço. O mal não, ele acontece sozinho. O mal é igual a erva daninha. Sabe, você tem um espaço lá na sua casa, no seu quintal, você não planta nada. Vai brotar alguma coisa ali que você não queria que brotasse. É natural. Então, encorajar as pessoas a estimular as pessoas a não pararem de lutar, porque se você parar vai ser pior. Não pare de cuidar dos teus filhos, não pare de cuidar da tua família, não pare de preservar a sua saúde, sabe? Não pare de investir no seu relacionamento, na sua comunidade de fé, no seu país, na sua sociedade, no seu bairro, porque senão o mal vai se instalar, e vai. É só a gente olhar o que está acontecendo no Brasil. Não, como o pessoal diz, né, a cadela do fascismo está sempre no cio, o tempo todo. Se a gente baixar a guarda, toma conta, a intolerância, sabe, a violência, o preconceito, toma conta, e toma conta fácil, fácil. Eu sei que a gente cansa de lutar, eu também canso, mas a gente precisa tomar fôlego, respirar fundo e vamos em frente, não é hora de parar não. Porque veja, o bem para acontecer, é só a gente olhar os versículos 2 e 3 do texto. Eu citei pouco o texto aqui, mas o texto diz nos versículos 2 e 3, que Demétrio conseguiu fazer uma confusão rapidinho. Você quer arrumar problema? É fácil. Você quer causar um tumulto? É rápido. Você quer criar intriga no meio da igreja? Moleza. Agora, o bem para acontecer precisa de empenho, precisa de esforço. Uma conspiração, uma confusão, um tumulto é rapidinho. Acontece fácil. Quando a gente precisa organizar um evento na igreja, sabe, para promover o bem, é uma luta. É uma luta. Agora, a gente para fofocar, para semear a discórdia, para estabelecer a desarmonia na igreja, é rapidinho. É rapidinho. E na vida da gente não é diferente, não.
Você se esforça para fazer tudo certo. Você toma todo cuidado. Mas basta um detalhe. E tudo desmorona. Tudo desmorona. Porque o mal é teimoso. Então, não abaixa a guarda. Essa expressão abaixar a guarda é uma metáfora do boxe, não é? E é interessante porque numa luta de boxe, o boxeador, ele costuma socar o flanco do adversário, já viu? Vai batendo aqui, na costela, aqui no rim, né? Dificilmente o boxeador vai nocautear o outro socando essa região. Dificilmente. Só que esses socos vão minando as forças, porque vai doendo, vai machucando. Chega uma hora que o sujeito ele tem que baixar a guarda, para quê? Para proteger aqui. E nessa hora que ele baixa a guarda, o queixão fica livre para o nocaute. O mal, presta atenção nisso, o mal é como um boxeador que fica batendo no flanco da gente o tempo todo para ver se a gente baixa a guarda. É isso que o mal faz a gente. Bate no trabalho, bate no colégio, bate na faculdade, bate dentro de casa, bate na família, bate nos relacionamentos, bate na internet, bate na TV, bate nas redes sociais, para deixar a gente vulnerável, para ver se a gente baixa a guarda. Mas a palavra de Deus para mim e para você é essa: mantenha a guarda alta, meu irmão, minha irmã, não desanime, para que você possa se proteger, porque se a gente não fizer nada, o mal vai tomar conta, vai tomar conta. E por fim, estimule as pessoas a não avançarem sozinhas na vida. Primeiro, faça isso você. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Estou falando andar pelas ruas de São Paulo, não. Estou falando não viva sozinho. Não ache que sozinho você se basta. Olha só, o texto diz que Paulo, mais uma vez, estava numa enrascada, num aperto danado. Foi alvo da conspiração de Demétrio, foi alvo da conspiração dos judeus. Só que Paulo não estava sozinho, Paulo tinha um grupo de amigos. Não era uma gangue, tem gente que não tem amigo, tem gente que tem gangue. Não é isso, é amigo, é gente boa. Não se associe a gente ruim, a gente perversa, a gente má. Isso vai destruir a tua vida. Não. Amigos, gente boa. E aí Lucas cita aqui, né? Só patrô, difícil de falar o nome do cara. Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo, o próprio Lucas. Os caras tinham uns nomes feios pra caramba, mas era gente boa. Eram amigos de verdade. Então não importa se o seu amigo tem um nome feio, ou se ele é feio ou é feia, não tem problema. Mas que você esteja perto de gente boa. Paulo foi um vencedor, foi. Não porque conseguiu subjugar o poder de Roma. Paulo foi um vencedor porque destruiu os judeus? Não. Paulo foi um vencedor porque nos embates da vida, Paulo se cercou de amigos, de gente que o queria bem, e a quem ele também queria bem. Paulo nunca avançou sozinho. Então o vencedor não é quem consegue subjugar os outros, não é quem conquista muita coisa. O vencedor é quem não anda só na jornada da vida. E se você quiser ser um vencedor, uma vencedora, conte com amigos de verdade. E aqui tem uma comunidade de fé que a gente se propõe a ser amigo. Nem sempre a gente consegue, a gente tenta, a gente se esforça nesse sentido. Então não siga seu caminho sozinho, sozinha, porque em algum momento você vai precisar de ajuda, você vai precisar de suporte. A Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes 4 diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se vier uma turma contra esse um, tem um grupo ali para dar um socorro. Então não viva sozinho. Fique de pé, por favor, eu quero orar com você. Eu gosto daquele ditado africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho, né? Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então, meus irmãos, o meu desejo é que a gente consiga ir muito longe. Só que para isso a gente precisa
estender a mão para quem está do lado. A gente precisa ir acompanhado. A gente precisa ir junto. Porque a comunidade de fé é isso. É um ajudando o outro, é um socorrendo o outro. E como pastor, eu não desejo uma igreja feita de espectadores, de ouvintes, não. É de amigos, sabe? Eu quero construir com vocês, de fato, uma rede de amigos, um espaço de solidariedade. Sabe? Uma rede, construir entre nós aqui um ambiente onde todo mundo possa ser quem de fato é, sem medo, sem receio. Compartilhar sonhos, esperança, alegria. Tristeza também, dividir o fardo da tristeza, da dor. Isso é importante. E que nesse processo a gente cresça juntos, como irmãos. Então, vamos junto. Aguenta um pouco mais. Não desanima não. Não desanima não. Até vontade de falar, olha aí para quem está do teu lado. Não vou fazer isso. Mas não desanima, a gente está quase lá. Aguenta firme. Aguenta firme. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a viver como igreja de fato, encorajando, sendo encorajado, abençoando as pessoas, sendo abençoado também. Grava essa palavra no coração da gente, que ela fique eternizada no nosso interior, para que no momento de dificuldade a gente possa ficar firme, sem desanimar, sem desistir. A gente possa de fato amar uns aos outros, de verdade, de verdade. Não aquela relação utilitária pelo que o outro pode oferecer de bom para mim, não. Mas simplesmente por quem o outro é, por ser quem se é. Nos ajuda, é um desafio imenso, Deus. Mas a gente quer viver isso. E a gente conta com a tua ajuda, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.